Olá, quinto ano. Nossa aula de matemática de hoje será sobre classes e ordens. Nós teremos aqui as classes das unidades, dos milhares e dos milhões. E as ordens são aquelas que a gente já conhece: unidade, dezena, centena, certo? E cada classe possui 3 ordens. A classe das unidades, que é a classe simples, a gente tem a primeira, segunda e terceira ordem. A classe dos milhares, nós temos quarta, quinta e sexta ordem. A classe dos milhões, nós temos sétima, oitava e nona ordem. Observe que essa ordem vai crescendo. Por quê? Porque nós sabemos que na classe das unidades, nós podemos representar o número até 9. A partir de 10 unidades, nós já teremos uma dezena. Então, aqui já sobe da primeira ordem para a segunda. Nós temos aqui apenas a segunda ordem da classe das dezenas, da ordem das dezenas, representar apenas até 9 dezenas. Quando eu tiver 10 dezenas, eu já vou ter uma centena. Então, 10 unidades corresponde a uma dezena, 10 dezenas a uma centena. E 10 centenas? Se eu tenho 100, 10 vezes eu vou ter 1000. Então, 10 centenas já vem para a classe dos milhares. Então, se eu sei que 10 unidades é 10, que é uma dezena, 10 dezenas é 100, que é uma centena, então 10 centenas será 1000. 1000 já vem para a unidade dos milhares. Então, 10 unidade de milhar, que chega a ser 10.000, aí já vem para a quinta ordem, que é a dezena de milhar. 10 dezenas de milhar forma 100.000, que vem para a centena de milhar e vai crescendo. 100 centena de milhar vai formar 1 milhão, ou seja, 100.000, 10 vezes, vai formar 1 milhão, que já vai vir para a classe dos milhões. Então, 1 milhão pertence à unidade dos milhões. Então, quando eu tiver 10 milhões, vem para a dezena, que corresponde à dezena dos milhões. Quando eu tiver 10 dezenas de milhões, que corresponderá a 100.000, virá para a centena dos milhões, certo? E assim, sucessivamente, vai crescendo. Nós hoje vamos ver apenas essas 3 classes: a classe das unidades, a classe dos milhões e a dos milhares e a classe dos milhões. Aqui eu tenho 2 números que eu representei aqui no meu quadro, né, das classes e ordens, e esses números são formados esse daqui é formado por 3 classes, esse aqui é formado por 2 classes. Observe que eu tenho 9 unidades, 8 dezenas, 5 centenas, 4 unidades de milhar e 2 dezenas de milhar. Como é que eu vou ler esse número? Observe que está aqui embaixo, 24.589 unidades. Então, essa representação aqui nesses quadros, dividida em classes, serve principalmente para a gente saber a quantidade que cada um vai ter, qual a localização de cada um e como a gente vai ler esse número, certo? Esse outro número aqui que é maior, observe que eu já tenho a unidade, dezenas, centenas simples das unidades, unidade, dezena, centena de milhar e unidade, dezena de milhões, não é isso? Milhões. Então, esse número aqui, observe que ele está 8 unidades, 2 dezenas, 3 centenas das classes simples, 2
unidade de milhar, 5, dezenas de milhar, 7, centenas de milhar. 8 unidades de milhão, 1 dezena de milhão. Então, aqui eu vou ler 18.752.328 unidades. E assim sucessivamente a gente pode representar vários outros números dessa maneira, certo? Eu tenho aqui esse outro número aqui, que ele tem as 3 classes, certo? E eu vou representá-lo, ó. Eu vou ter 3 unidades, 2 dezenas e 1 centena. Terei 7 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 3 centenas de milhar. Terei também 8 unidades de milhões, 2 dezenas de milhões e 5 centenas de milhões. Observem que ele é um número bem comprido, mas quando eu divido ele em milhões, milhares e unidades, fica mais fácil de compreender a leitura. Ficará 528 milhões, 357 mil e 123 unidades, certo? Então, aqui nós temos essa representação e cada número tem o seu valor na sua determinada ordem, certo? Na atividade que vocês irão fazer em casa, onde tem aqui, ó, ordens e classes, nessa primeira questão, nós temos vários valores que vocês irão representar. Agora, lembrem-se que a gente sempre começa do menor, da unidade simples, certo? Então, a gente começa da direita para a esquerda. Aí, escrever para dar certo esses números. Então, nós vamos fazer a escrita desses números, cada um no seu quadradinho. A segunda questão, nós temos alguns números aqui. Como é que nós vamos fazer? Escreva como lê, certo? Então, eu vou dar só uma dica desse primeiro número. 18.785. Eu vou ler esse número aqui, sim? Não. Esse 18 pertence à casa dos milhar, né? Na casa do milhar. Então, eu vou dizer que é 18.785 unidades, certo? Então, esse daqui, é onde é que isso aqui tá? Será que eu vou ler 18.785? Ou então 187,85? Não. Pode observar aqui a classezinha como é que eles estão distribuídas, né? E você vai ler cada um deles e vai escrever do jeitinho que você lê, tá certo? Na outra atividade, nós temos aqui, ó. Observe a extensão territorial das regiões brasileiras e represente no quadro, né, aqui. Então, nós temos a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E nós temos aqui a quantidade de quadradinhos para representar cada um desses, certo? Então, a região norte, você vai representar a quantidade de quilômetros quadrados aqui, nessa primeira linha. Nordeste, na segunda linha. Sudeste, na terceira linha. Sul, na quarta linha. Centro-oeste, na quinta linha, certo? E aqui, a gente vai responder essas 3 perguntinhas. Letra A. Qual das regiões tem a maior extensão territorial? Então, desses números aqui, qual é o que tem o maior território? Qual é a maior quantidade? Letra B. E o menor? Então, você vai ver. O maior é tal e o menor é tal. A região tal é a região tal. Na letra C,
Você vai pegar todas essas quantidades aqui de quilômetros quadrados, né? E vai colocar aqui em ordem crescente. A ordem crescente é como? É do menor para o maior. Então, você vai observar bem direitinho. Desses números aqui, qual é o menor? Aí coloca aqui. Depois, vem qual depois dele? Aí coloca aqui. Observe as quantidades que está em cada localização. Se ele só tiver a classe das unidades simples, então esse número é pequeno. Se ele tiver a classe dos milhares, então ele é maior do que esse. Se ele tiver a classe dos milhões, então ele é maior do que os outros dois, certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida podem postar no grupo, tá certo? Um beijão!